Olá pessoal, tudo bem? Começando mais uma live hoje aqui, nós vamos falar sobre um assunto que interessa às mulheres. Perseguição virtual é caso de polícia. Os crimes que as mulheres sofrem ao dizer não. Muita mulher passa por isso hoje em dia. São perseguidas pelos chamados stalkers, não é? É um nome em inglês. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a doutora Mônica Gamboa, delegada de polícia, que daqui a pouquinho já vai entrar. Fala, Naldo, beleza, cara? Vamos falar sobre os stalkers, as perseguições virtuais que as mulheres sofrem. É crime? Não é crime? Dá para aplicar a Lei Maria da Penha? Não dá? Aí a nossa doutora Mônica Gamboa, delegada, que vai nos falar. Ela já está aqui. Assim que solicitar a entrada, nós começamos essa live que promete ser muito, muito interessante. Aliás, como todas que a doutora Mônica tem realizado conosco, não é? Como todas. Me permitam um cafezinho? Está acabando, não? Vamos lá. Oi, doutora. Olá, boa tarde, tudo bom, Moneta? Tudo bem, a senhora? Tá boa? Tudo bem. Agora eu tô bem. Ah, que ótimo. Semana passada não tava, não. Hoje eu tô melhor. Deixa eu falar uma coisa. Para mim, está aparecendo só o banner. É isso mesmo? Vamos voltar, não. Tem que agora, aparecer. agora... Agora estou eu? Agora está a senhora. Agora, melhorou então, estava com gripe. Eu fiquei com dor de garganta, um pouco... Não é gripe, né? Mas aquele mal-estar. Eu ainda tô com um pouco de dor de cabeça, os olhos pesados, mas não é Covid, não. Tudo hoje é Covid, né? Qualquer coisinha é Covid. Mas eu acho que tem bastante gente com rinite, né? Esses quadros de amidalite, isso de dor de garganta, que foi o que eu tive. É bastante gente. Hoje, essa semana, é minha mãe que está bem doente. Ela está bem ruim de rinite, atacada também, enfim. Complicado, né? Aqui já chegou o frio em Cotia, tá muito frio aqui. Ah, a senhora está em Cotia? Eu moro em Cotia, eu moro na Granja Viana. Ah, não sabia. Nossa, aí deve ser bem mais frio do que aqui em São Paulo, né? É frio de serra aqui, é bem gelado. Bom, eu amo frio, não posso reclamar, eu adoro frio. Eu nasci para viver no frio, porque o calor me deixa muito... eu sofro demais. Agora, vamos lá, doutora. Esse assunto de hoje é bastante importante, né, na minha opinião. E tenho certeza que na opinião da senhora, porque acontece muito de uma mulher ser perseguida, acho que não é nem perseguida, né? É algo mais, né? Eu queria que a senhora explicasse isso, ser caçada mesmo por alguém, né? Acho que que é chamado stalker, né? O stalker, ele tem uma tradução para o português, doutora? Tem. Deixa eu só arrumar aqui que meu microfone está ficando ruim. Deixa eu pôr um outro apoio aqui para eu suspender para o meu... Aí, pronto, assim ficou melhor. Obrigado, tranquilo. Sim, ficou bom, pronto. Ficou melhor para mim o microfone. Então, Adriano, sim, é um tema, a gente já havia comentado, né, em outras lives da importância de abordar esse assunto. Eu vi que na própria rede social o pessoal interagiu, comentou sobre o assunto, porque é uma temática muito importante, né? É um fato que também acontece há muito tempo e agora é dado nome, agora a gente olha juridicamente para essa questão, né? Criminalmente até eu diria, e veja que a gente, em tempos tão avançados, a gente não tem ainda uma regulamentação aqui no Brasil a respeito desse assunto, mas já estamos caminhando rumo a ter, né? Vamos falar sobre isso, sim. E na minha vida prática, né, como delegada de polícia, eu já enfrentei, já trabalhei
numa porção de casos envolvendo stalking, de modo que eu trazia isso muito para as minhas aulas, né? Seja nas minhas aulas na academia de polícia, seja nas minhas aulas para o preparatório de cursinho. Inclusive, se a gente tiver oportunidade aqui, eu trabalhei num inquérito que envolveu uma juíza que foi vítima de stalking por uma pessoa, por uma mulher. Então, veja, uma situação bem atípica, né? São duas mulheres, então a gente tem uma mulher no polo ativo e no polo passivo, tá? Já, né, respondendo algumas perguntas aí, se é só a relação homem-mulher? Não, claro que não, né? A gente não tem polo sujeito ativo e passivo, homem-mulher. Não, pode ser no polo passivo e ativo a mulher também, né? E tínhamos uma relação entre desconhecidos. A juíza não conhecia a autora, tá? Essa autora, ela foi, começando já com esse exemplo emblemático e bem diferente, né? Essa autora, essa moça, ela sofria, eu concluí ao longo do inquérito, de um transtorno mental chamado erotomania. Ou seja, erotomania é um distúrbio mental onde a pessoa ela se apaixona, é uma síndrome erótica, né? Ela se apaixona por alguém, em regra de uma classe social mais elevada, e ela acredita que aquela pessoa está apaixonada por ela por conta de gestos que essa pessoa faça, e tudo faz parte da fantasia do sujeito ativo. E no caso dessa moça, ficou bem evidente, ela conheceu essa juíza durante uma audiência trabalhista, onde ela era parte envolvida, ou seja, ela entrou com uma reclamação trabalhista, ela trabalhava numa rede de supermercados, tá? Entrou com uma reclamação trabalhista. E ao longo do processo teve audiência com essa juíza, foi o primeiro contato que ela teve, e ela, quando ela chegou na delegacia para noticiar o fato, quando ela foi ouvida em declarações por mim, ela dizia que ela era correspondida porque a juíza passou batom vermelho, a juíza mudava o lado do cabelo. Então, só o fato da juíza fazer isso que eu estou fazendo, na linguagem dela, a juíza estava gesticulando e estava sinalizando que estava atraída por ela. Ou seja, e essa moça passou a stalkear a juíza. Essa juíza viveu um inferno, do qual eu acompanhei de perto, né? Ela precisou ser afastada da vara a qual ela trabalhava. Nós, durante 2 meses, pela Polícia Civil, junto com a segurança do Fórum do Tribunal de Justiça, nós demos todo o suporte de segurança para essa juíza, né? Ela tinha segurança pessoal, e pela Polícia Civil também. Na época eu cheguei a pedir uma medida também para essa juíza, porque a menina stalkeava ela. Então veja só, né? A gente está falando de uma situação que não era uma relação afetiva, não era uma relação de namoro, de casamento, e a gente tinha ali a situação de stalking, tá? Então, falando do stalking, se a gente for traduzir para o português, o que é stalking? É a perseguição, tá? Essa perseguição, ela pode se dar de forma virtual ou não, né? Quando ela ocorrer de forma virtual, a gente chama de cyberstalking. Que história. Alguém está perguntando aí que história. Sim, esse inquérito ele foi um inquérito bem interessante, né? As provas que a gente juntou no inquérito era algo assim de outro mundo, porque essa moça, ela fez um dossiê e ela chamava a juíza, ela apelidou a juíza de juíza de amor, juíza do amor. E ela chegou a fazer uma petição, essa moça, a autora, né, a stalker, ela fez uma petição para a juíza, onde ela pegou um verso de Camões e ela traduziu, ela parafraseou o verso, dedicando à juíza, assim como uma música da Marília Mendonça, ela adaptou para a juíza.
né? E ela pegou, ela descobriu, olha onde a pessoa chega, olha o nível de perseguição que a pessoa chega. Ela contou para mim, e isso ela falava com maior orgulho, que ela ficou durante 3 ou 4 dias, não me recordo, pesquisando pelo CPF da juíza, pelo RG, porque esses dados são disponíveis, como a juíza é uma servidora pública federal, né? Ela conseguiu esses dados no Google, na internet, e ela começou a pesquisar, de modo que ela encontrou uma conta telefônica da juíza, e ela, se passando pela juíza, ela conseguiu o telefone da celular, e ela começou a mandar mensagens no WhatsApp, enfim, a juíza chorava de desespero, era algo assim, foi bem assustador, bem assustador. E era uma situação típica de stalking. Doutora, 2 coisas. Primeiro, tem como a senhora pegar o celular e colocar um pouquinho mais para baixo, para o seu rosto vir mais para cima, que fica mais claro, de modo que o seu rosto venha mais para cima no enquadramento. Entendeu? Põe ele um pouquinho mais para baixo. Isso. E pronto. Melhorou? Bom, muito. Tá. Segunda coisa, estou lendo aqui, eu nunca ouvi falar de erotomania. Consiste na convicção delirante de uma pessoa que acredita que outra pessoa, geralmente de uma classe social mais elevada, exatamente o que a senhora falou, está secretamente apaixonada por ela. Meu Deus do céu, que loucura, hein? É isso aí. Exatamente. É muito comum, eles chamam de delírio paranoico com artistas, né? Aquela síndrome do ídolo. O que aconteceu com John Lennon, né? Que foi perseguido e tal, é esse tipo, a erotomania. Tá? Alguém me perguntou, Moneta, enquanto você estava lendo, qual foi o enquadramento dessa moça, tá? Ela respondeu pelos crimes de ameaça, perturbação da tranquilidade e invasão de dispositivo telemático e informático, porque ela se passou pela juíza, falsidade ideológica, porque ela se passou pela juíza, ela invadiu a conta de e-mail da juíza, ela conseguiu entrar na conta da juíza do Tribunal de Justiça. Olha que loucura! Tá? Então essa moça era uma profissional, né? Fora ela ser uma stalker, porque ao longo do inquérito eu descobri que ela já tinha feito isso com outra moça. Eu ia perguntar isso. Ela já tinha o histórico dela com uma ex-namorada, tá? Tudo começou por conta do batom vermelho da juíza. Ela achou que, olha como a mente dela agia, né? Eu, como criminóloga, me aproveitei do inquérito para poder interpretar um pouco melhor esse comportamento dessa moça. E no interrogatório dela, eu falei, mas qual foi por que você achou que ela estava correspondendo? E ela disse que era porque a juíza foi com batom vermelho, né? Então, para ela, o batom vermelho foi o gatilho para aquele comportamento, foi um sim, né? E o batom vermelho, segundo ela falou, não, uma juíza trabalhista não usa batom vermelho na audiência. E a mulher que mexe no cabelo, ela está sinalizando para alguém, porque eu entendo de linguagem corporal. Ela dizia assim, tá? Então, veja, isso é bem o perfil do erotomaníaco, que nós chamamos, né? É a pessoa que tem esse delírio, né? Enfim. O erotomaníaco pode, no limite, matar? Sim, pode sim, porque ele desenvolve essa obsessão, né? É o transtorno obsessivo, pode sim. E o próprio stalking, né? A grande celeuma em torno do stalking, de torná-lo ou não a conduta prevista legalmente como crime e como crime próprio, né? E não esse malabarismo que nós fazemos aqui no Brasil de enquadramento, né? Nós, delegados de polícia, o próprio judiciário, mas nós, delegados de polícia, a gente tem que ficar girando os pratinhos ali, malabarismo para fazer o enquadramento. Ora, a gente enquadra na perturbação da tranquilidade, que é uma contravenção penal, com pena de 15 dias a 2 meses, Moneta. Pensa. Então, uma conduta dessa gravidade, né?
é muito complicado falar em perseguição, seja essa perseguição virtual ou não, muito complicado, né? A gravidade, os efeitos, as consequências psicológicas para essa vítima são altamente nocivas, né? E a gente está falando de uma contravenção penal, juizado especial, com pena de 2 meses, prisão simples de 15 dias a 2 meses, né? O máximo aí que dá para ser feito em termos de enquadramento é uma ameaça, crime de ameaça, que também tem uma pena branda, né? Hoje em dia, ainda bem, graças à ação de alguns parlamentares, o stalking ele já está na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, em votação. Tem 2 projetos de lei em andamento, e já foi votado positivamente para que a conduta de stalking seja prevista como tipo penal próprio. E aí sim, a gente está falando de crime com pena até 4 anos, né? E existe vai ter no projeto de lei, tem a previsão que se o stalker for uma pessoa que tiver relacionamento com a vítima, ou seja, atual ou ex-parceiro, a pena é agravada. Então a gente já fala de uma pena de até 5 anos, de modo que o crime já passa a ser inafiançável. Aí sim, né? Aí fica bom. Eu tenho umas perguntas para a senhora. Primeiro, a minha pergunta, essa moça, aliás, o Naldo perguntou aqui, ó, atrás, foi suficiente para cessar? O que fez cessar essa perseguição dessa moça contra a juíza? Não cessou, não cessou. O que precisou acontecer, a juíza trocou, nem ela mudando de vara cessou, tá? Ela fez contato, eu mantinha contato com ambas as partes, porque eu tinha um inquérito em andamento. Na época eu estava no 23º DP, na área de Perdizes, que abrange a circunscrição do Fórum Trabalhista, que fica ali na Marquês de São Vicente, né? Por isso que esse inquérito ficou comigo. E essa juíza, primeiro ela saiu de férias, não bastou, a menina continuou fazendo contato, e depois essa juíza foi transferida de local, ela deixou a comarca trabalhista e foi para uma outra comarca, e ela trocou telefone, enfim. Essa menina chegou a mandar flores para casa dela, 1000 coisas aconteceram, né? E eu vi que alguém perguntou sobre se ela foi declarada inimputável. Não foi. Eu cheguei a pedir ao longo do inquérito, né? Mas ela foi assistida no fórum, fizeram uma entrevista com ela. Ela não foi declarada inimputável, tá? Então ela respondeu normalmente. E assim, depois eu fui tendo muita conversa com essa stalker. E assim, convencendo ela no sentido que ela devia procurar alguém que correspondesse àquele amor dela. E nunca falando, não, você está errada, você é uma criminosa. Eu vi que o caminho para tentar amenizar a situação era mostrar para ela que, olha, já que você não está sendo correspondida, procura um outro alguém que goste de você e etc. E aquilo foi acalmando ela, tá? Mas ela em momento algum, né, assim, e depois eu relatei o inquérito, mandei o inquérito embora, não sei qual foi o desfecho no processo. Nossa, que horror, hein? Ó, a Patrícia pergunta o seguinte, é comum mulher perseguir e ameaçar? E aí eu já tem outra pergunta mais ou menos que diz assim, ó, aqui. O que a criminologia diz a respeito desse tipo de crime? Então, assim, se é comum mulher fazer isso, e o que a criminologia fala? Não é comum, não é comum. O comportamento de stalkear, ou seja, de perseguir, é quase que exclusivamente masculino, tá? Mas existe mulheres stalkers também, tá? A proporção de mulheres stalkers é de menos de 1/3 do que os homens, certo? A criminologia enxerga como o quê? Como um desvio de comportamento, quando não uma doença psiquiátrica. No caso que nós estamos aqui abordando dessa moça que eu exemplifiquei para vocês abrindo a nossa live, a gente já está falando de um transtorno psiquiátrico, tá? Esse comportamento de stalker, ele já está dentro do espectro da esquizofrenia.
certo? Nossa. Dependendo do grau que ele vai avançando, a gente pode sim já dizer que é um nível leve de esquizofrenia, certo? Agora, a criminologia, o simples fato, porque assim, existem várias formas de stalkear, de perseguir, de incomodar, né? E aí tem que ver qual é a finalidade. É um stalking visando o quê? Reconciliação? É um stalking visando revanchismo, vingança? Então, as circunstâncias são muito importantes. Por isso que a gente tem que analisar o contexto, né? A gente sabe que o comportamento de stalking é o comportamento de perseguição, mas aí a gente tem que fazer novas perguntas. Que tipo de perseguição? Em que contexto ela se deu? Né? As partes, a vítima sabe quem é o stalker? Primeira coisa, ela conhece? Ela fala, sim, eu sei, é meu ex-parceiro, não, é um ficante, ou eu não sei quem é, eu desconheço quem seja, e aí ela fica mais amedrontada ainda, porque é um desconhecido, e ela está recebendo e-mails, ou é um homem que está na porta da casa dela, ou dentro do metrô, todo dia ela pega o metrô e ele está sentado ali, ele olha e sorri, enfim. Então a gente tem que fazer essas perguntas, né? Conhece, não conhece, teve relacionamento, não tem, que tipo de conduta ele faz, para a gente poder traçar o perfil desse stalker. E aí tentar desenhar qual é o próximo passo que ele vai tomar. No caso mais comum, quando o homem é o stalker, isso ocorre normalmente com relacionamentos que terminaram? Ou não? Isso não necessariamente? Sim, é mais comum. É mais comum o stalking ser um desdobramento do término da relação. Entendi. Ou quando o casal está naquela fase de separação. Então, eles já estão no relacionamento desgastado e o parceiro, percebendo que a coisa não está caminhando bem, ele já começa... ele já avança naquele relacionamento abusivo. Ou ele inicia o comportamento abusivo. Então, até então, o cara, o companheiro é alguém de boa, tranquilo. Quando ele percebe que a mulher, a mulher, e aí no sentido, né, não de esposa, mas sim de gênero, que a mulher está se afastando, está mais distante, o relacionamento está esfriando, ele começa ter aquele comportamento mais obsessivo. Ele começa a controlar o celular, os horários, ele começa a aparecer na saída do trabalho ou na faculdade, indesejadamente. E aquilo já vai assustando, né? Pode acontecer assim ou não. Pode acontecer no término da relação. Ele não se conforma com o término do relacionamento, e aí, a partir disso, ele passa a stalkear. Doutora, existem graus de stalkeamento, não sei como é que a gente poderia falar, e diante desses graus, aquele grau mais assim sutil, como é que a pessoa que está sendo vítima consegue ver que ela está sendo vítima de algo assim? Quer dizer, que sinal ou sinais ela deve prestar atenção para falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada? Ou tem gente que passa meses e não percebe que está sendo perseguida nem nada. Porque, eu repito, é aquele stalker que não quer aparecer, ele quer ficar ali. Tem isso? Sim. Existe isso? Existe, não são exatamente graus, né? São perfis. A gente tem alguns perfis, alguns tipos de stalkers. Quais são? Então, assim, por exemplo, o tipo mais comum de se encontrar de um stalker é o que a gente chama de stalker rejeitado. É aquele que age após uma rejeição, que o caso mais simples, mais comum é o término do relacionamento, né? Então, acabou o relacionamento, ele ali frustrado, chateado, rejeitado, então aquela síndrome da rejeição, ele vai lá e passa a perseguir o ser amado, né? Porque ele não se conforma. Ele quer se reconciliar, reatar aquele relacionamento. Então, ele, aparentemente, ele não é nocivo, ele não quer fazer mal para aquela mulher. Ele quer reatar, ele quer provar o amor que ele tem, começa a dar presentes, ser um pouco mais invasivo e tal, né? É o que a gente chama de stalker
por o rejeitado. Rejeitado. Tem também o rancoroso. O rancoroso é aquele que ele não quer reatar, ele quer a vingança. Ele teve um sentimento de humilhação, então ele não necessariamente teve um relacionamento com essa mulher. Ele tomou um fora, seja na balada, seja uma investida no trabalho, aquele cara que veio, demorou séculos para tomar coragem, para dar aquela investida na mulher. E a mulher falou, não, eu não quero, e ainda que elegantemente ela tenha recusado aquela investida. Ele não gostou daquele não, né? E aí a cabeça de cada um é uma caixinha de surpresa, né? Você não sabe, mas de repente a pessoa tomou tanto tempo, né? Levou tanto tempo para ele se encorajar, e a hora que ele se encoraja, a pessoa vai lá e pum, corta o barato e fala, não, eu não quero, você se equivocou, não é nada daquilo. Ele fica com ranço, como a gente fala, né? Ele fica na gana, e aí ele se torna um stalker rancoroso. Perigoso. Ele vai querer se vingar. Não é perigoso? Exatamente. Ele é muito perigoso. Ele é aquele que vai difamar a mulher no ambiente de trabalho. Ele é aquele que vai falar que teve relação sexual com ela sem ter tido. Ele é aquele que vai falar mal, ela é fedida, ou ela é caloteira, ou ela não presta, ela é vadia. Ele vai dar um jeito de se vingar. Se ele teve, vamos supor que ele teve um breve affair com essa mulher. Tá? Ele chegou a sair com essa mulher, e essa mulher deu um beijo nele e não gostou. Ou deu aquela cafungada, não gostou do cheiro, não teve química, tá? E a mulher falou, olha, valeu o rolê, beleza, e tchau, tá? E ele, indignado com aquilo, ele passa a difamar aquela mulher. Tá? Então ele tirou alguma foto, se eles tiveram relação naquela noite, ele divulga nudes. Esse é o stalker rancoroso. E aí a gente entra numa seara enorme de crimes. Peraí, quer dizer que o cara que posta foto sei lá, da parceira, da namorada e tal, ele pode ser um stalker, mas não necessariamente, mas ele pode ser e incorre num crime. Isso é crime. Se ele ficar assim, nada impede, ainda que ele pratique um crime, por exemplo, de sextorção, que é o que a gente chama, né, de mandar nudes e cobrar, extorquir a vítima para não divulgar aquilo, divulgar aquilo, sabe o que é o crime de sextorção, ele pode também ser um stalker, ele pode fazer as duas condutas. Ele fica stalkeando, fica perseguindo, fica chantageando, fica incomodando aquela mulher como vingança, né? Pelo não que ela disse, tá? Deve ser um inferno. Tem uma espécie também que é interessante, que ele é chamado de conquistador incompetente. Conquistador incompetente. É aquele que ele até quer um relacionamento com essa mulher, mas ele quer um relacionamento assim, casual, tá? E ele não quer manter um relacionamento mais sério. E ele fica buscando mulheres para saciar aquela vontade temporária. Em rede social isso é muito comum. Então é aquele que fica nesses sites de relacionamento e ele fica buscando, perturbando a mulher. E ele quer ter aquela mulher ali, só para aquilo, naquele momento e naquele local. Tá? Então é muito comum você encontrar ele ali no Tinder, por exemplo. Ele acha que aquela mulher está ali para servir. E a partir do momento que ela não está ali, né, ele passa a stalkeá-la. Tá? E o mais severo também deles é um que nós chamamos de stalker predador, que é aquele stalker que ele é criminoso, a intenção dele é o estupro, ele busca mulheres com o intuito de caça. Tá? Então ele fica stalkeando, geralmente essas mulheres são desconhecidas, tá? Ele busca mesmo, ele vai na rede social ou ele fica olhando pelas ruas, ele fica em torno de escolas, em torno de empresas, né? Saída de trabalho ou fábricas que tem um fluxo grande de mulheres, ou na rede social buscando, e a hora que ele gosta de um perfil, ele passa a ir atrás daquela mulher com o objetivo de estuprá-la. Tá? Que é já uma situação mais de caça mesmo, que é o stalker predador. Isso aí não é nem um stalker, isso é um estuprador mesmo, né? Um canalha. Estuprador, sim, sim.
Por isso que eu digo, o stalking, ele é um comportamento, né? Entendi. Que nada impede que ele responda em concurso material de crime, com outro crime, né? Não tem problema nenhum, a gente consegue somar as condutas criminosas. Doutora, no caso da juíza, ela procurou a polícia, virou um inquérito, etc. Mas o que outras coisas uma mulher que está sendo vítima de stalking pode ou deve fazer para combater esse tipo de atitude de um homem ou de uma mulher, além de procurar a polícia? Bom, porque procurar a polícia tem que procurar, né? Não dá para... Sim. O que ajuda muito, até a polícia, né? A polícia, como a gente fala, nós não temos bola de cristal e assim, a polícia também trabalha com recursos muito limitados, né? Nós temos muitas limitações em termos de EPI, que é equipamento de trabalho, tá? Então, o que puder, o que a vítima conseguir trazer de provas, isso fortalece demais o nosso inquérito. Então, quando a gente está falando de uma situação de stalking, de cyber stalking, ou seja, do stalking praticado pelas redes sociais, o que é muito importante, os prints, né? Hoje em dia já é pacífico o entendimento que os prints das telas de WhatsApp, conversa de WhatsApp, print do Instagram, do Facebook, ele é aceito como uma prova documental. No caso da juíza mesmo, nós instruímos boa parte do inquérito, que também instruiu o processo, com esse tipo de prova documental, tá? Então, a gente traz para os autos os prints. Então, é importante fazer. A gravação também, porque às vezes o stalker, ele manda áudio. Ele manda áudio intimidando a vítima, falando, eu vou te matar, se você não fizer isso, ou eu vou fazer isso, aquilo outro com você. E ele fica mandando mensagens perturbadoras para essa mulher, que ela sabe ou não quem é, né? E isso também serve de prova. Esses áudios é interessante quando for levar para a polícia, que eles sejam levados num pendrive. Por quê? Porque a gente faz a apreensão desse pendrive e esse pendrive ele é juntado aos autos do inquérito e depois encaminhado para o Ministério Público, para juntar também nos autos do processo criminal, tá? Mas o que também a pessoa pode fazer para se precaver, tá? Hoje em dia, nós vivemos muito dos meios tecnológicos, né? Seja pelas mídias digitais, pelas redes sociais, seja pelo WhatsApp, a nossa vida está muito ligada à internet, né? E é inevitável que a gente tenha uma exposição da nossa imagem, do nosso dia a dia, da nossa família, do nosso gosto, né? A gente fala muito de nós na rede social, e isso não tem jeito, né? Acaba acontecendo. Mas sempre que puder tomar cuidado, principalmente se você for uma pessoa que assim, tem uma vida mais exposta, e no sentido como uma vida mais exposta, for uma pessoa que não tenha uma rotina tão fixa, saia muito, uma pessoa mais jovem, uma pessoa que não tenha um namorado, então tem um paquerinha aqui, outro ali, sem problema nenhum, não há mal nenhum nisso. Agora, qual é o problema? Você expor demais a tua vida, de modo que você fica vulnerável, para que as outras pessoas percebam isso e possa usar contra você, né? Uma outra coisa que a gente não recomenda fazer é colocar check-in de onde está, né? Isso também é muito indicativo. Tem uma série que ela é da Netflix, que eu estava até conversando outro dia, foi indicação até da Pamela, que trabalha comigo, essa série que chama You. E ela é uma série baseada em stalking, tá? Onde tem o protagonista e a moça ali que é stalkeada e tal. E ali conta, se você for ler a sinopse ou for ler a síntese ali do que trata a série, que é muito bem falada, muito bem dirigida e tal, ela relata nas temporadas, né, se eu não me engano,
não me recordo agora quantas temporadas são, mas ela conta a história de um stalker com uma moça. E esse cara, depois que ele escolheu o alvo, que é essa mocinha, né? E é baseado numa história real e tal, depois que ele escolheu a moça, que era o alvo dele, ele foi fazer o quê? Ele foi para a rede social para levantar quem era a moça. Então, qual foi a estratégia dele? Fazer com que a moça se apaixonasse por ele. Isso é muito comum. Depois que o stalker escolhe o seu alvo, elege o seu alvo, ele vai tentar fazer o quê? Com que essa pessoa crie o quê? Cria um interesse por ele, no caso de uma pessoa desconhecida, no caso de eles não terem um relacionamento prévio, tá? Como que ele consegue criar esse interesse? Rede social. Ele vai lá e vai ver o que ela gosta, onde ela frequenta, que ela torce para algum time, ela tem alguma religião, tá? E ele fica buscando. Isso, a Júlia está perguntando se isso é um transtorno. É um transtorno, sim. É um transtorno, é uma síndrome de perseguição, tá? E a pessoa faz isso por quê? Porque ela gosta de estar no controle das relações, tá? O stalker, ele tem uma sensação de prazer em controlar. Ele escolhe aquele alvo, controla, e quando essa vítima consegue, ela começa a demonstrar o medo, tá? Para ele é como se fosse um troféu, é uma recompensa. Ele conseguiu êxito naquele intento. Tá? Doutora, isso aí tá... esse tipo de situação, ele é permeado pelo machismo. A Patrícia está dizendo aqui, ó, tudo isso acontece por causa do machismo. O homem que não aceita um não e que, portanto, vê a mulher como objeto. A senhora concorda com isso? Tem a ver com essa característica do homem que é machista? Eu concordo, sim. Nós vivemos ainda, nós temos muitas condutas cotidianas e muitos comportamentos cotidianos, alguns deles criminosos, e aí a gente pode falar do stalking, pode falar do feminicídio, eles são fruto do comportamento machista, são fruto dessa sociedade, né, dessa estrutura patriarcal da nossa sociedade, que já é muito diferente do passado, mas que ainda tem seus frutos aqui, tá? Que a gente luta para mudar, né? É claro que nós temos, vejam, nós temos esses projetos de lei que eu disse a vocês, que tornam o stalking uma conduta criminosa. Alguns desses projetos de lei são de autoria de homens. Então, você que está aqui me entrevistando e que dá mega espaços, que nós já falamos de violência doméstica, já falamos de identidade de gênero, já falamos de violência sexual, enfim, você é um homem, né? O meu marido, que super me apoia em todas essas causas, é um homem. E aqui nós temos no público, aqui na sala, vários homens interessados no assunto. Então, nós já estamos num mundo diferente, mas a gente ainda vive numa sociedade patriarcal, onde o homem pode falar palavrão sem chocar, o homem pode falar de sexo sem chocar, o homem pode objetificar a mulher, e isso, ok, para muitos homens, né? E a mulher acaba ficando mais vulnerável. A mulher, não que ela não stalkeia homens, tem mulheres muito complicadas também, porque a gente está falando de um transtorno de comportamento. Tem mulheres extremamente obsessivas, né? Enfim, essa semana mesmo nós vivenciamos aí uma situação que ainda está em apuração, que a gente não sabe se foi um feminicídio que aconteceu ou se foi uma situação de possessividade da mulher, tá? E tá em andamento, tá apurando. Então nós temos os dois lados, a gente não pode generalizar, tá? Mas eu acredito sim que aquelas pessoas com menos capacidade intelectual, aquelas pessoas menos aculturadas, né? Sem cultura, são pessoas que ainda têm um comportamento machista e que objetificam a mulher. E aí acha que pode ir lá na rede social escolher, pode ir na rua chamar, né, o famoso, aquela cantada de obra, né, a moça passa e toma aquela cantada na obra. Enfim, então eu acho que tem sim
um resquício da sociedade patriarcal, sim. Essa série que a senhora falou, eu estou vendo aqui, ó. O gerente de uma livraria em Nova York fica obcecado por uma escritora iniciante e usa as redes sociais e a internet para se aproximar dela. Duas temporadas, 20 episódios. Olha, deve ser legal. Eu ia falar 2 temporadas, mas não quis arriscar. É isso mesmo. E ele usa a rede social para fazer o briefing, né? Então, a rede social, ela é uma grande ferramenta, não só para os stalkers, né? Todo mundo usa a rede social para saber um pouquinho do outro. É fácil, você pega lá o perfil, entra ali, você dá uma... É até uma expressão usual. A gente fala, eu dei uma stalkeada lá no seu perfil. É verdade. Né? Eu fui lá ver com você, fui lá te ver, né, que apito você toca. Eu fui lá olhar na sua rede social. É comum a gente usar essa expressão de uma forma, né, jocosa, assim, né? Sim. Olha aqui, deixa eu só... A Andréia está dizendo, mas eu vou discordar porque ela generaliza. Os homens, infelizmente, têm muitos desvios de caráter e taras. Nem todos, viu, Andréia? Tem muito homem normal, como a doutora acabou de citar aí, vários. Então, assim, realmente tem os... Eu acho, inclusive, acho que até a minoria. Porque se fosse a maioria, a gente estava perdido, né? A gente estava numa sociedade de malucos. A senhora concorda comigo ou discorda, doutora? Sim, eu estou tentando ler aqui, deixa eu ver aqui, esses homens, tal... Então, quando a gente fala de distúrbio de comportamento, alguns distúrbios sexuais, eles são mais inerentes aos homens e outros mais inerentes às mulheres, tá? Essa questão dessa idolatria, por exemplo, que a gente está falando da erotomania, ele não tem predileção, pode ser ou homem ou mulher, tá? Essa questão de objetificar mulheres já é uma questão que não é um transtorno psiquiátrico, é uma questão cultural, muito mais cultural do que psiquiátrica. A Júlia está falando uma coisa que é exatamente, os homens não nasceram machistas, aprenderam com alguém. Exato, concordo. É cultural, é uma questão cultural, né? Então a gente tem que educar. Eu tenho filho homem e tenho filha mulher. Tem que educar o filho homem a não ser machista, né? E tem que ensinar minha filha mulher também a não ser uma feminazi, tá? Também tem essa questão. Eu me considero uma pessoa feminista. Por quê? Porque eu busco a igualdade de direitos entre as mulheres, mas eu não me considero uma feminazi. Eu sei o meu lugar dentro do meu relacionamento, né? Eu sei das minhas limitações enquanto mulher, seja na minha profissão, mas é diferente do homem. Não é essa questão, né? Então, eu acho que essa questão do machismo, ela é mais cultural. E essa questão da objetificação da mulher também. Se a gente está falando aqui de desvios mentais, de psicopatias ou de psicopatologias mentais, que é o caso aí dos stalkers em nível hard, que é o caso dessa moça, a gente já não pode generalizar. Doutora, em que momento a vítima deve realmente procurar a polícia? Em qualquer momento, a partir da hora em que ela viu que está sendo stalkeada ou não? Realmente tem um momento que aí vai. Qual é a orientação que a senhora daria como delegada de polícia? Se for uma conduta, se for vinda, né, oriunda de alguém estranho, ou seja, a pessoa percebe que ela está sendo perseguida por alguém que ela não conhece, e esse comportamento ele vai ter que ser repetido, né? Porque a perseguição já implicitamente nos dá a ideia de algo repetido, um comportamento de repetição, seja através do envio de uma mensagem, seja através de um encontro, né? Então, você recebeu uma mensagem equivocada, você já não vai lá fazer um boletim de ocorrência. Não é assim, né? A pessoa pode mandar para o destinatário errado, a gente pode cometer erros, né? Não é todo mundo que está te olhando no assento do metrô que já está te stalkeando, não é isso. Então, o stalking demanda um comportamento repetitivo, tá? E não correspondido, aquilo tem que ser indesejado. Se for proveniente de alguém que você não conhece,
Mas a vítima tem que procurar a polícia mais rapidamente, tá? Agora, se vem de um relacionamento onde ela tem um histórico de um ex-parceiro ou de alguém que ela teve algum tipo de contato e ela deixou essa pessoa de escanteio e tal, vai da pessoa, vai da própria vítima interpretar o melhor momento. Em que momento isso transcendeu, né? Ou seja, exorbitou aquela esfera do término, da ruptura do relacionamento, né? Porque a gente também, Moneta, eu acho que a gente está vivendo muito uma era do politicamente correto, do mimimi, e tem muitas mulheres que também, muitas vezes, se socorrem da polícia, da justiça, indevidamente, né? No tempo que eu estive na delegacia da mulher, e mesmo fora dela, em delegacia territorial, a gente já viu, né, eu e as outras colegas, que se tiver alguém aqui, eu não vi todos que entraram na sala, mas assim, a gente percebe o quê? Que tem vítimas que procuram a polícia também usando a polícia de revanchismo ou de vingança, ou dando uma notícia que ela é parcialmente verídica, ou ela é inverídica, infundada, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Em que momento é uma discordância e em que momento é um stalking, né? Tem que identificar isso. Por quê? Porque todo término de relacionamento passa por um período de depuração, de digerir aquilo, de conversar, de tentar reatar, uma das partes tentar reatar. Em que momento aquilo já é indesejado? Em que momento aquilo está me incomodando, está me amedrontando, está me ameaçando? Então a gente tem que voltar e ficar preso ali dentro do tipo penal. Ah, mas não tem tipo penal para stalking. Ok. Qual é o tipo penal da ameaça? Ameaçar ou ofender a integridade de alguém. Está ofendendo a integridade? Está ameaçando? Ou está perturbando a minha tranquilidade? Né? Em que momento exorbitou? É nesse momento que eu procuro a polícia. Doutora, a lei Maria da Penha pode ser aplicada em algum momento nesse tipo de conduta ou não? Então, esse também era um grande dilema, né? Uma questão polêmica, aplica ou não, como é que faz? Até porque o crime que é mais comum a gente enquadrar o stalking, que é a perturbação da tranquilidade, é uma contravenção penal. O trâmite da contravenção penal é GCRIM. GCRIM não se aplica na Maria da Penha e ficava aquela celeuma, tá? Recentemente, nós tivemos uma decisão, e agora já se tornou mais comum, onde o Tribunal de Justiça reconheceu, concedeu a medida protetiva num caso de perturbação da tranquilidade, aplicando, reconhecendo o quê? A violência doméstica, tá? Então, se a gente conseguir enquadrar aquela violência psicológica, por quê? Porque o artigo 7º da Lei Maria da Penha, ela traz as modalidades de violência doméstica, né? Que é a violência física, sexual, patrimonial e a violência psicológica também. Então, se conseguir fazer um enquadramento, e por isso que eu falo da importância das circunstâncias, justificar ali em seu inquérito as circunstâncias, os danos que essa vítima está sofrendo, trazer essas provas para os autos e para o pedido de protetiva, não tem por que não ser concedida, né? E nós já tivemos recentemente autorização nesse sentido, na medida protetiva concedida numa analogia ao stalking, no enquadramento ao stalking. Né? Isso é importante, né? Importante. E assim, é curioso, né, Moneta? Porque, como eu disse, aqui no Brasil a gente ainda está muito engatinhando nessa questão que já é tão antiga nos Estados Unidos e na Europa, né? Eu me recordo que quando eu estava bem no começo dos meus estudos com a criminologia e tal, eu já ouvia falar que nós nem tínhamos a Lei Maria da Penha ainda em vigor aqui no Brasil. A gente ainda não aplicava a Lei Maria da Penha. Então, eu estou falando aí de 2004, 2005, mais ou menos. Acho que era 2004, se não me falha a memória. O tempo do Orkut ainda, tinha Orkut. Orkut, exatamente. Era Orkut. E tinha na Espanha, e eu sei porque também tinha um amigo que era meu paquerinha. Cadê o Éder? O Éder tá online aí? O Éder não tá aqui comigo, se ele estiver online,
Ele vai perguntar quem que é o paquera. Eu tinha um paquerinha que ele foi para Espanha também, e aí eu sabia, porque eu perguntei para ele na época sobre isso e tal. E lá na Espanha tinha uma roupa que eles usavam, que eles falavam que era a camiseta anti-aproximação. Uma coisa assim, tá? E isso a gente está falando, né, de mais de 15 anos atrás. Então era algo que hoje em dia aqui no Brasil eles já estão cogitando sobre a tornozeleira que evita aproximação, controla por GPS. Então se o agressor estiver se aproximando da vítima, canta lá no sistema de monitoramento que ele está naquele raio onde foi proibido de ele se aproximar e tal. Mas essa camiseta, essa blusa, era algo nesse sentido. A vítima usava uma pulseira e o rapaz também tinha lá um detector onde ele não podia se aproximar dessa vítima, né? Para evitar. Então a gente está falando de 15 anos atrás, né? E eu lembro que já tinha esse recurso para a conduta típica de stalking. Entendi. Nos Estados Unidos, desde a década de 90, a Califórnia já tinha previsão de stalking como crime na legislação da Califórnia. E aqui a gente está em 2020 e ainda não tem a conduta penal. Por que no Brasil é sempre mais tarde, hein, doutora? O que a senhora acha? Então, eu acho que o nosso sistema é muito moroso, né? Além de muito burocrático, mas a questão da burocracia jurídica, eu nem sou contra. Eu acho que eu gosto do nosso sistema, né? A primeira matéria que eu dei aula na minha vida foi direito constitucional. Eu adoro direito constitucional. E essa parte do processo legislativo, eu gosto bastante de como as leis são feitas e o sistema de aprovação das leis. Eu acho bem interessante. E eu não acho ruim passar por uma casa iniciadora, revisora, voltar para revisar, emendar, vai para o presidente da República, tem a questão dos vetos. Eu acho que precisa, né? Uma que é uma representatividade da democracia, outra que a gente consegue ter são várias pessoas com ideologias e interesses diversos analisando uma mesma questão, então eu acho que isso é importante. Agora, o que eu acho que é ruim? É a demora. As pautas são muito demoradas, né? Eu estava conversando outro dia com a Renata Abreu, que é a presidente do partido ao qual eu estou filiada e pré-candidata, e a Renata, ela tem projetos de lei interessantíssimos de 2014. Caramba. E ela falou, Mônica, 2014, que um deles foi aprovado esse ano, Moneta. Ela conseguiu uma aprovação, inclusive é um projeto voltado às mulheres, né? É um projeto muito semelhante àquela lei do minuto seguinte, né? Já falando um pouquinho de violência doméstica, mas que também não foge tanto. A lei do minuto seguinte, eu acho que a gente falou dela quando falamos na live sobre violência doméstica. É aquela que todo profissional do sistema de saúde, quando percebe uma vítima que chega para ser socorrida com indícios de violência doméstica, tem que chamar a polícia. Uhum. Pode tomar água, doutora, fica tranquilo. Eu falo muito e não bebo água. E eu estava com a garganta. Eu estou bebendo água, eu comprei uma garrafa. Comprei não, eu ganhei. Fica geladinho o negócio aqui, viu? De manhã eu estava tomando chá de hortelã. Agora aqui ô Moneta, em Cotia, a gente está fazendo compostagem. Agora a gente separa o lixo orgânico. Cadê a Júlia? A Júlia está aí? A Júlia vai morrer de orgulho. A Júlia, ela é muito ligada ao meio ambiente. E depois que eu vim aqui para Cotia, estar nesse ambiente assim tão cercado de verde, natureza, a gente passou a exercitar bons hábitos, né? E a gente agora está separando o lixo orgânico e fazendo compostagem. Então, uma vez por semana, a gente pega as crianças e vai aqui atrás, no fundo da nossa casa, é uma reserva. E a gente leva o lixo orgânico lá, tem um local, a gente coloca, e quando volta na semana seguinte, já praticamente nem tem lixo, ele já foi completamente absorvido e vira adubo, muito legal. E agora a gente também está plantando pimenta,
hortelã, bem legal. A gente está fazendo umas coisinhas assim. Vou fazer uma live sobre isso, sobre a natureza. Então, mas voltando ao projeto lá da Renata, a Renata falou, Mônica, você sabe como eu decidi me reeleger, né? Como eu decidi meu segundo mandato? Eu falei, não. Ela falou, porque meus projetos de lei do primeiro mandato não tinham sido nenhum votados ainda. E aí eu conversei com meu marido, conversei com a minha família e falei, vou me candidatar de novo para acelerar. E um dos projetos dela, que entrou em vigor esse ano, se eu não me engano, em março, é um projeto de lei dela de 2014. Então é muito demorado. Esses projetos de lei do stalking são projetos de lei de 2016. E aí a gente vê que só em 2019 ele foi para votação e a gente está em 2020 e ainda não foi para o presidente da República assinar. Então é esse que é o problema. Não é o sistema que é ruim, é a morosidade das pautas, né? E agora acho que vai demorar um pouco. Agora vai. As coisas vai considerando que esse ano é um ano nulo, né? Doutora, a gente só tem mais 3 minutos. Já? Queria fazer uma última pergunta, mas a senhora precisa responder resumidamente. Nesse tempo que nós estamos vivendo de isolamento social, quarentena e tal, isso altera em algum momento de alguma coisa o stalking ou não? Agrava, ameniza, ou a mesma coisa? Olha, Moneta, eu vou dar minha opinião pessoal, tá? Não estou ancorada em estatísticas. Claro. Eu vou na mesma linha da violência doméstica. A gente ainda não tem dados estatísticos, porque é impossível fazer esse levantamento, tá? Mas supõe-se que, né, os índices vão aumentar para o cyberstalking, né? Ou seja, a perseguição pela internet, tá? O que a gente ouve, e eu vejo até pelos amiguinhos do meu marido. Meu marido tem alguns amigos solteiros, e outro dia a gente estava conversando e falou, poxa, o fulano de tal falou que nunca pegou tanta mulher na vida dele, que agora que ele tá solteiro, ele tá pegando um monte de mulher, porque eles estão conversando muito pelo... Então isso eu acho que é uma realidade, né? Os sites de relacionamento, a paquera na internet aumentou, a caça na internet aumentou, tudo na internet aumentou. A internet anda bem saturada, né? Eu falo que eu fico até com vergonha de ficar postando, porque eu me preocupo com o meu público. Eu falo, putz, os caras não aguentam mais, é todo mundo postando coisa o dia inteiro. Né? E como tem um público que todo mundo meio que posta a mesma coisa, eu fico com vergonha de postar, porque eu falo, é todo mundo saturando a rede social. Então eu acho que o cyberstalking acaba aumentando, tá? E isso a gente vai ver futuramente, né? Então tome cuidado com rede social, com o que se posta, né? Não ficar dando muita... E toma cuidado com quem você fala, o que você está trocando de mensagem. Olha a Anitta envolvida novamente aí em barraco com aquele fofoqueiro, um blá, blá, blá danado, por causa de conversa de rede social. É complicado. A gente passa por isso também na minha empresa. A gente tem uns problemas assim também com alguns clientes. Nossa, não é nada demais. Não tem jeito. Doutora, muito obrigado. Então, queria agradecer de novo a sua gentileza de estar aqui conosco, falando de um assunto importante. O pessoal que veio também, muito obrigado. E eu queria já convidar a senhora para a semana que vem, quando a senhora puder, a gente já falar de outra coisa e mandar ver nas lives, porque está muito legal. Vamos sim, obrigada. Eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui presente com a gente. Obrigada. Obrigada, Moneta. É sempre um prazer também falar sobre esses assuntos. E bora marcar. Vamos marcar sim para semana que vem. Tá bom. Muito obrigado, viu? Um abraço. Até. Outro para você, querido. Tchau, pessoal. Boa noite. Até. Beijo.